E como prometido, mais um especialista vindo aqui conversar com a gente hoje. Hoje a gente tem a Arine, que vocês já conhecem, é a nossa advogada tributarista. Arine, seja muito bem-vinda mais uma vez à Contadora do Imigrante. Olá, Cíntia, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, sempre é um prazer conversar com você. A Arine agora faz parte da nossa equipe de consultoras aqui. Quando você entrar no nosso site, contadoradoimigrante.com, na página de consultorias, você vai poder ir lá e agendar o seu horário diretamente com a Arine. E para estrear essa atividade, ela vai aqui tirar nossas dúvidas sobre a tributação, sobre a regularização fiscal em Portugal. Então já sabe, depois que esse vídeo sair, já manda suas perguntas aqui nos comentários. Essas perguntas vão dar um embasamento para os próximos vídeos. Você que é de Portugal e que estava precisando de uma consultora que te ajudasse com todos os assuntos, a Arine agora está aqui com a gente. Arine, vamos já começar com uma pergunta que eu acho que é super importante, que as pessoas não dão tanta atenção quando vêm para cá, que é o seguinte: quando é que eu viro residente fiscal em Portugal? E quando é que eu tenho que declarar imposto de renda para Portugal? Efetivamente, você se torna residente fiscal aqui em Portugal depois de decorridos 183 dias de permanência no país, né? É claro que existem outras situações que devem ser analisadas, se você adquirir um imóvel, né, com permanência, se você pretende realmente permanecer no país, um imóvel de família, constituição de empresa, outras situações podem ser analisadas, mas a lei fala sobre permanência no país em 183 dias. E em relação à obrigatoriedade de apresentar o IRS, né, o imposto aqui em Portugal, a declaração de imposto de renda, né, como a gente conhece no Brasil, é após você efetivamente ter rendimentos no país, né, quando você começa a adquirir rendimentos aqui em Portugal, ou se você tem a obrigatoriedade de declarar rendimentos no exterior, né, para os residentes aqui no país, é que surge aí a obrigatoriedade de você apresentar a sua declaração de IRS. Arine, mas me conte essa questão da atualização do endereço nas finanças. Além de você ter que ficar mais do que 6 meses, né? Assim, passou de 6 meses, você é residente fiscal, não tem pra onde correr. Mas uma outra forma de você se tornar residente fiscal, que gera meio que algumas obrigações com as finanças, é quando você atualiza o endereço nas finanças, né? Porque você chega aqui com o seu NIF, com um representante fiscal, e quando você já tem o endereço em Portugal, aí você vai atualizar seu endereço nas finanças, você tira o seu representante fiscal e você também passa a ser residente fiscal a partir desse momento. Sim, é muito comum o imigrante, quando vai tirar o NIF, né, obter o NIF, indicar o endereço no estrangeiro, no caso do brasileiro, indicar o endereço no Brasil. E após ele se tornar residente fiscal aqui em Portugal, como no caso que a gente falou, 183 dias, você tem que fazer a alteração do seu endereço fiscal para Portugal. Esse procedimento é solicitado junto às finanças, você pode fazer de forma eletrônica, através do sistema e-balcão, ou presencialmente, né? Na verdade, o que eles vão pedir é a comprovação da sua residência e um comprovativo de morada, né? Pode ser aí o contrato de arrendamento, o contrato de trabalho. Alguns imigrantes têm tido muitas dificuldades em fazer essa alteração, mas ainda é um serviço possível de fazer das duas formas, tanto da forma eletrônica como da forma presencial. E é muito importante você obedecer esse prazo, sob pena, né, de coimas e multas que podem ser aplicados pelas finanças. Essa é uma informação muito importante, porque a gente não vê isso acontecendo no Brasil e aí a gente acha que isso não acontece nos outros países. Mas se você demorar muito tempo para poder atualizar o seu endereço, né, se eu não me engano 90 dias, me corrija se eu estiver errada, você pode pagar uma multa que é de 20% a 25% do valor dos seus rendimentos anuais, algo desse tipo, né? Sim, sim, e normalmente você só tem conhecimento dessa multa, dessa coima a ser aplicada quando você vai apresentar a sua primeira declaração, e pega muita gente de surpresa. Então é importante que o imigrante, assim que realmente adquire a sua residência no país, ultrapassando esse prazo de 183 dias, regularize a situação e altere seu endereço junto às finanças. Uma observação que eu também acho muito importante é com relação a você abrir atividade em Portugal, porque muita gente vem pra cá, aí a primeira coisa que faz é abrir atividade, porque acha que de alguma forma vai facilitar a questão do visto, né? Você emite recibos verdes. Uma coisa que eu não acho muito correta, mas muita gente faz, é emitir recibos verdes fictícios. E uma coisa que as pessoas não sabem é, abriu atividade, mesmo que você não emita nenhum recibo verde, mesmo que você não tenha nenhum rendimento, você precisa obrigatoriamente declarar o seu imposto de renda em Portugal, mesmo que seja a zeros, porque senão, adivinha, multa também, né? Exatamente. Alguns imigrantes acabam abrindo atividades ou de fato não tem rendimentos através dessa atividade, acabam esquecendo, inclusive,
inclusive, de encerrar essa atividade, pode ter problema com as finanças, né? As finanças, ela tem a informação de que aquela atividade foi aberta, então eles querem acompanhar a evolução, né? Às vezes acontece, dependendo da atividade, de ser uma atividade sazonal, de você um mês conseguir ter um rendimento, no outro não ter, e inclusive você tem a obrigação de comunicar porque você não teve rendimento naquele mês. Então as finanças fazem esse acompanhamento muito próximo, né, de quem possui atividades aqui em Portugal. Existe uma fiscalização em relação a esses recibos fictícios, né, que você comentou, Cíntia. Então, assim, o imigrante, ele tem que ter responsabilidade, né, quando ele abre essa atividade junto às finanças, sabendo que isso pode realmente implicar em problemas, né, aplicação de coimas, de multas, ou você pagar impostos que você não esperava. Você tem que entender quais são as obrigações, né. A gente, inclusive, a gente vai poder tratar sobre esse assunto ao longo do tempo, são temas mais específicos, mas existem limites de isenções em relação ao IVA, né, para quem tem atividade. Você tem que saber se a sua atividade se enquadra nessa isenção, se a sua atividade está preparada para sair dessa isenção. Então, existem muitas informações que o migrante ele deve buscar quando ele decide pela abertura de uma atividade, ou até, se for o caso, se a atividade é o mais aplicado à sua atividade, ou se seria uma empresa, né? Então, essas informações o migrante ele deve buscar para evitar problemas com as finanças. E se você tá no Brasil e parece que a gente tá falando grego, deixa eu traduzir para vocês um pouquinho do que é que se trata isso, né? O NIF é como se fosse o CPF no Brasil e abrir atividade é como se você tivesse um MEI. Você emite faturas e você fatura diretamente pelo seu NIF de pessoa física. Você não tem um NIF separado para sua empresa, então é mesmo como se fosse um MEI. Só que no Brasil, quando você emite a declaração do MEI com atraso, se você não tiver tido nenhum tipo de faturamento, você não paga multas por isso. E aqui você paga. Essa declaração de isento da atividade aberta, eu não conhecia, Arine. Então quer dizer que se eu abro atividade e eu não faturo, eu também preciso avisar que eu não faturei? Sim, você tem que justificar para as finanças por que você não teve um faturamento. Você não pode simplesmente ter vários meses com faturamento zero, né? Isso pode gerar, inclusive, uma desconfiança, né? Se é um caso, como você falou, de emissão de faturas fictícias, né? Ou a atividade tem uma destinação diferente daquela que foi proposta. Então, assim, é importante, né, que, claro, que não é um caso pontual, mas se isso é recorrente, se você passa vários meses sem emitir faturas, você precisa, sim, comunicar as finanças, justificar. Inclusive, assim, já aconteceu com uma cliente minha que é estudante, então ela teve um período em que ela realmente não emitiu faturas, uma questão, enfim, período de provas. Então, assim, a gente analisou a situação e realmente foi necessário fazer essa comunicação para as finanças. Isso já antevém num problema futuro, né? Inclusive, tem previsão legal essa justificação. Então, é importante, né, que quem tem atividade aberta em Portugal saiba dessa informação. Muito importante, e eu também não sabia dessa, porque o que eu tenho aqui em Portugal é uma unipessoal. Desde quando eu tinha atividade, eu já tinha uma contabilista que cuidava da emissão das minhas faturas. Eu nunca fiquei sabendo desses detalhes, porque, né, sempre faturando aqui e tal, e quando você não passa pelo problema, às vezes você acha que o problema não existe, né? Como tem a questão da saída definitiva, que muitas pessoas que não passaram por nenhum problema relacionado acham que não existe ou acham que não precisam fazer, essa questão também é importante que você identifique se você tem alguma obrigação extra a declarar, algum processo extra para fazer que você desconhece porque você ainda não teve problema com isso. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que teve esse problema quando ele chegou aqui em dezembro, abriu atividade e só emitiu uma fatura, então ficou abaixo do valor de faturamento anual. E não emitiu a declaração de imposto de renda por achar que não precisava emitir declaração de imposto de renda porque estava abaixo do valor, né? Era isento. Só que por ser atividade, tinha sim que emitir. Resultado, multa de 450 euros. Dói no meu coração 450 euros de multa por nada. Então, é muito, muito importante que você conheça as leis fiscais do país onde você está vivendo. Eu falo muito, Cíntia, com meus clientes que ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Existem informações muito específicas, né, que são tratadas em casos específicos. E é por isso que é importante você buscar um profissional da área, um advogado especializado, um contabilista, um contador, que entenda desse tema, porque aí evita, né, que você só fique sabendo depois que a multa ou que a execução chegue. Então, de fato, ninguém é obrigado. São temas muito técnicos, né? Mas certamente a gente está aqui para auxiliar vocês. Exatamente. Se vocês quiserem agendar um horário comigo, com a Arine ou com qualquer uma das nossas consultoras especialistas, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E isso que a Arine falou é muito importante porque muitas vezes vocês vêm aqui fazer a consultoria, a gente vê muito isso nas nossas consultorias, vocês vêm aqui achando que vão falar de um tema e a gente vê aquele tema e vê que aquilo ali é besteira, mas que existe um grande perigo em uma outra coisa que você não tinha imaginado. Esse é um comentário muito comum, inclusive lá nas avaliações do Google, da contadora, que os clientes botam assim: olha,
A Cíntia me falou coisas que eu nem sabia que existia. E por quê? Porque a gente já, como nós trabalhamos com isso todos os dias, a gente vê problema todos os dias, a gente já sabe onde é que vai estar o problema e às vezes nem é onde você imagina, né? Isso acontece muito. Verdade, Cíntia, verdade, né? Às vezes o cliente já vem com uma pré-solução que não se aplica ao caso dele, porque algum familiar resolveu da seguinte forma. É muito comum os clientes, mas eu tenho familiares que moraram 10 anos e nunca deram a saída fiscal e nunca tiveram problemas. Não é porque deu certo para um que vai se aplicar ao seu caso, né? Então, é por isso que as consultorias são personalizadas, são individualizadas, entendendo o seu caso e a sua necessidade. Então, é muito importante, né, essa questão que a gente analisa nas consultorias. E para quem quiser contratar com você a emissão do NIF, Arine, como é que funciona esse processo desde o início até a hora que você entrega o NIF para a pessoa? A solicitação do NIF aqui em Portugal, para quem não é residente aqui, não possui autorização de residência, é exigido um representante fiscal, que é aquela pessoa que vai responder perante as finanças, as comunicações, as obrigações fiscais, é aquela obrigação de comunicação. Então, a gente sempre faz a solicitação informando a documentação necessária, informando também da necessidade da representação fiscal. A gente limita aí um período de acordo com a necessidade do cliente. Tem clientes que precisam da representação por 6, por 1 ano, e aí a gente apresenta uma proposta individualizada dentro dessa necessidade de representação, né? A documentação básica para a solicitação do NIF é um documento de identificação, pode ser o passaporte, tem que ter a apostila de AIA. Para quem não sabe, a apostila é uma autenticação, é um acordo que existe entre vários países, né, que tem aquele reconhecimento internacional da autenticidade daquele documento. Então, a cópia do seu passaporte tem que vir acompanhada da apostila de AIA. Você também tem que ter um documento de morada, né, um comprovativo de residência. Eu peço muito que os clientes utilizem a declaração de imposto de renda no Brasil, porque é um documento muito usual, muito conhecido nas finanças, então ajuda bastante. Mas se você não tiver, pode ser um documento oficial emitido pelo governo, um IPTU, enfim, também pode ser utilizado, e uma procuração, né, passando poderes para que a gente faça essa solicitação junto às finanças e também solicita a representação fiscal. Basicamente são esses documentos. A solicitação pode ser feita ainda do Brasil, a gente submete no sistema das finanças e aí o documento é emitido e já pode ser apresentado aqui em Portugal. Muito bom já chegar em Portugal com essa situação resolvida, né? Para quem tá vindo assim, que já tá com a passagem comprada, que já tá com a casa alugada, já chegar aqui com o NIF facilita muito a vida, né? Porque aí você já consegue imediatamente abrir uma conta em banco, mas eu também sei que você abre a conta em banco para quem tá no Brasil também, né? Sim, a gente auxilia, né, os imigrantes na abertura de conta bancária. Tem sido bem complicado esse serviço nos últimos dias, né? Eu não sei se o pessoal tem acompanhado, mas Portugal tem passado por muitas mudanças na área de imigração aqui em Portugal. Então, alguns bancos têm restringido a abertura de contas para não residentes, mas sim, a gente consegue fazer por procuração. Claro que a finalidade da abertura da conta tem que ser justificada, mas sim, a gente faz a abertura de conta, o encaminhamento de toda a documentação, para que o cliente do Brasil já tenha essa conta bancária disponível, seja para investimento, seja até para comprovação de meio de subsistência para alguns vistos específicos, como visto D7, visto para nômade digital. É possível, sim, solicitar ainda do Brasil a solicitação da abertura de conta bancária. Muito bom. Me conta uma coisa, você falou, aproveitando aqui que você falou de alguns vistos, esses vistos, eles dizem que a pessoa não tem rendimentos em Portugal e que não pode ter, né? Tem alguns vistos que na própria caracterização do visto diz que a pessoa já tem que ter rendimentos do exterior, tem que ter meios de subsistência, que não precisa trabalhar em Portugal. Para esses casos, o que a gente vê é muitos brasileiros chegando aqui com esse visto e dizendo: o meu visto diz que eu não preciso trabalhar em Portugal, eu já confirmei que eu tenho rendimentos no exterior, então eu não preciso fazer a declaração de imposto de renda. Tá correto isso? Não, isso causa muita confusão, Cíntia. Na verdade, nos últimos tempos, assim, os clientes têm me procurado bastante por causa dessas dúvidas, né? Às vezes as pessoas utilizam as redes sociais, fazem consultas que elas realmente não têm muita ligação com a realidade. A gente tem, como exemplo você falou, a gente tem um visto D7, que é o visto para quem possui rendimentos próprios, né? Imagina aquela pessoa que já é aposentada no Brasil ou possui imóveis, né? Rendimentos através de aluguéis, de investimentos, e através desse rendimento ela vem residir aqui em Portugal. Então, assim, gera uma certa confusão, porque a pessoa entende que ela vai permanecer tendo obrigações tributárias no Brasil, se for o caso do brasileiro, né? Mas não, né? Você tem que declarar esses valores aqui em Portugal, né? O ideal seria dar a saída fiscal do Brasil. Claro que isso tem que ser analisado dentro de uma consultoria, né? Você planejar a apresentação da sua saída fiscal, mas você concentrar as suas obrigações fiscais no seu país de residência, no caso Portugal. E a obrigação de declarar, ela permanece.
mesmo que você já pague imposto no seu país de origem, mas esses valores devem ser devidamente declarados aqui em Portugal, sob pena de você ter problemas sérios com as finanças, né? Isso realmente causa muita confusão. E eu sempre digo que, na verdade, o raciocínio é o contrário. O seu próprio visto comprova que você tem sim rendimentos no exterior. Então, as finanças já sabem que você tem rendimentos capazes de suportar a sua vida, né, os seus gastos em Portugal. Logo, obviamente, eles querem saber quanto é que você tem, onde é que tá, todas essas questões, se você está tendo rendimentos, e a forma correta de declarar seus rendimentos no exterior é o anexo J. Então, se você passa mais de 6 meses em Portugal, você precisa, né, se regularizar no Brasil de alguma das formas, ou fazendo a declaração de saída, ou mantendo a residência fiscal, mas tendo todos os cuidados que uma pessoa que tem dupla residência fiscal precisa ter, e declarar em Portugal. E também existe uma tal de uma declaração de não residente, que no Brasil não existe. No Brasil, se você faz a saída definitiva, quem vai pagar seus impostos é o procurador. Em Portugal, se você faz a saída definitiva, o que é a saída definitiva em Portugal? É só você atualizar o endereço nas finanças. Mas se você continua tendo rendimento em Portugal, você precisa sim continuar declarando imposto de renda em Portugal. É a declaração do não residente que muita gente desconhece, né? Sim, você continua tendo obrigações, né? Se você ainda tem obrigações tributárias com o país, né? Esse vínculo permanece e a apresentação dessa declaração também é exigida, né? Muitas pessoas acabam não dando atenção, simplesmente fazem sua mudança, mas essa obrigação da declaração do não residente, ela permanece e ela é de suma importância, né? Só complementando a pergunta anterior, Cíntia, aqui em Portugal, falando sobre IRS, a gente tem os escalões, que eles vêm não só para delimitar o percentual que você deve pagar, mas para que o governo saiba, né, em que escalão você se encontra, né? Então, por mais que os seus rendimentos não sejam obtidos aqui em Portugal, ele precisa saber exatamente o seu histórico, né? Enfim, entender o valor dos seus rendimentos para ele enquadrar no escalão e você até poder se beneficiar junto à Segurança Social, de benefícios sociais, benefícios fiscais. Então, assim, muitas pessoas acabam entendendo que por não ter rendimentos no país não precisa declarar, mas essa necessidade ela vem exatamente para que o governo saiba, né, onde você se enquadra dentro desses escalões. Perfeito. Eu acho que por hoje é só. A gente falou bastante informação para quem está chegando em Portugal, para quem está prevendo vir para Portugal. Acredito que para quem já está aqui é bom que vocês já soubessem disso, tá? Senão vocês devem estar em apuros. Se vocês já estão vivendo aqui em Portugal 5 anos, 10 anos, nunca declararam imposto de renda em Portugal porque sua renda vem toda do exterior. Por mais louco que isso pareça que eu tô falando, isso existe, tá? A gente já atendeu pessoas assim que têm a certeza absoluta de que não tem que declarar em Portugal. E o fato é, muita gente que nunca tinha sido notificada, que sempre fez tudo errado, foi notificado no ano passado. E a gente vê que cada vez mais existe uma exigência de aumento de arrecadação, tanto no Brasil quanto em Portugal. Para você que está no Brasil, que já teve lá a sua conta no exterior aparecendo na sua pré-preenchida e já entrou em desespero, em Portugal logo também deverá acontecer. A gente já vê também Portugal cobrando impostos de trabalhos, né, de rendimentos que vocês têm em outros países da União Europeia. Então, vamos ficar muito atento a isso e vamos se regularizar. Como eu sempre digo, o que foi feito? Porque não sei quemzinho sempre fez isso daqui para trás, não pode ser considerado daqui para frente. Porque daqui para trás, as declarações eram feitas em disquete, eram feitas manualmente, não existia a tecnologia que existe hoje e não existia a coordenação entre os bancos centrais que existem hoje. E a tendência é sempre aumentar a supervisão, aumentar a fiscalização. Então não fica pensando que como você sempre fez, você sempre vai poder fazer, né? Continuar fazendo. É verdade, Cíntia. Hoje, trabalhando com imigrantes, né, a gente percebe aí o perfil daquele imigrante que migra com interesse de organizar sua vida, enfim, crescer profissionalmente ou, enfim, proporcionar uma qualidade de vida para sua família e não pensar na questão fiscal. Para mim, é uma via que anda, né, de forma dupla, né? Porque se você cresce, as obrigações também aumentam. Enquanto mais você se informa, mais você evita em cair em alguma situação, né, alguma execução, alguma situação que você não esteja enquadrado, ou você deixar de se beneficiar de algum benefício fiscal que exista. Então, é muito importante que o imigrante busque informação de qualidade, busque profissionais, porque com certeza ele vai conseguir aproveitar aí as oportunidades que a gente pode analisar dentro de Portugal, do Brasil, ou seja, qual país que você possa ter algum investimento. Perfeito.
É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, curta aqui, compartilha, se inscreve, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre os benefícios fiscais que existem para os novos residentes, né? A gente já conhece o RNH que foi extinto, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, mas eu sei que existem outras possibilidades e a Arine sabe mais do que eu sobre isso e ela vai vir explicar pra gente no próximo vídeo, então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.